Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier e a gente está aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem e Segue-me. Essa semana vendo o livro de Elamã, capítulo 7 a 12. No bloco da semana passada, eu comentei que Elamã parece uma montanha-russa, né? Os altos e baixos do povo. Se arrepende, é abençoado, prospera, começa o orgulho, o pecado, aí vem destruição, aí eles se humilham, se arrependem e a coisa vai, né, o tempo todo. Esse bloco de Elamã, a gente continua vendo esse ciclo do orgulho de uma maneira muito forte. É um bloco muito triste, esse aqui de Elamã. A gente vê um povo que a gente aprende a amar, né? Quando nós começamos a estudar o livro de Mórmon e a gente vê os nefitas, que eram os justos, né? Eles eram justos, eram os mocinhos da história. A gente aprende a amar os nefitas. E a gente vê aqui o nível de iniquidade que eles se encontram. Então, é muito triste. A gente vê o sofrimento do profeta tentando chamar esse povo ao arrependimento, né? Exortando e falando: se arrependam, vocês vão ser destruídos. Então, o que está acontecendo aqui, até para a gente chegar nesse ponto? No bloco da semana passada, nós vimos que os lamanitas, eles conseguiram, eles estavam numa situação melhor do que a dos nefitas. Eles tinham se arrependido, eles conseguiram eliminar o bando de Gadianton do meio deles, enquanto que os nefitas não. Os nefitas deram apoio para o bando de Gadianton. Então, eles acobertavam as coisas. Então, eles estavam numa situação de iniquidade muito maior do que a dos lamanitas. A essa altura, né, no final do bloco da semana passada, o bando de Gadianton já estava tomando o controle do governo. E eles tinham um modus operandi, né, que era o quê? Era perseguir os justos, maltratar os pobres, maltratar aqueles que seguiam o Senhor. E é esse governo que está liderando o povo de Nefe. Então, nesse ponto, Nefe agora estava ensinando lá no norte, na Terra do Norte. E aqui diz que todos os ensinamentos dele foram rejeitados. Então, no 7:3 diz assim: e rejeitaram todas as suas palavras, de modo que Nefe não pôde permanecer no meio deles e voltou para a sua terra de origem. Chegando em Zaraínla, ele se depara com uma cidade entregue ao bando de Gadianton. Então, os bandidos de Gadianton tomaram as cadeiras dos juízes, usurparam o poder, estão liderando, o governo está com esse grupo de bandidos. É, é, ele chega para ver um povo completamente fora dos caminhos do Senhor, cometendo toda sorte de iniquidade. E aqui mostra como é que é realmente esse modus operandi desse grupo de ladrões que tinha usurpado o poder. Lá no 7:5 dizia que eles condenavam os justos em virtude da sua retidão, deixando os culpados e iníquos impunes por causa de seu dinheiro, e ainda mais mantendo-os em altos cargos do governo para dirigirem e fazerem o que bem quisessem, a fim de enriquecerem e gozarem as glórias do mundo, e também para mais facilmente poderem cometer adultério, roubar e matar e proceder de acordo com a própria vontade. Aí ele fala que essa grande iniquidade tomara conta dos nefitas no espaço de poucos anos. E o livro de Mórmon foi escrito para os nossos dias, né? Então ele foi essa história que serve para nós. Infelizmente, a gente está vendo muito disso acontecer no mundo, né? Quando o amor ao dinheiro, o orgulho, enfraquece nações, oprime pobres, oprime os justos. É uma tristeza. Então tem um antídoto, né? Que a gente já falou na semana passada, que é a humildade, é a volta do coração ao Senhor. Esse é o antídoto para tudo isso aqui. Bom, o que acontece? Quando Nefe vê isso, o coração dele se enche de tristeza, de mágoa, de angústia por causa do povo que ele amava, era o povo dele, né?
É interessante que no livro de Elamã, a gente vê muitas vezes Mormon falando, né? Então, Mormon, toda hora tem inserções de Mormon no livro de Elamã. E Mormon estava vivendo uma situação muito parecida com essa aqui de Nefe. Claro que potencializada, né? Porque essa altura, Mormon já, o povo nefita não tinha mais chance. Mas essa angústia de Nefe é muito parecida com a angústia que Mormon estava sentindo. Então, quando Nefe começa a lamentar, né? Por que vocês fizeram isso? É muito parecida com aquela lamentação de Mormon em Mormon 6, quando ele olha para o povo e fala, ó vós formosos, como pudeste se afastar do Senhor, né? O pais, mães, filhos, filhas, ó vós formosos, como é que vocês puderam esquecer do Senhor? E é muito parecido com isso aqui, né? O lamento de Mormon e o lamento de Nefe. Mas Nefe, então, ele começa a desejar que ele tivesse vivido lá na época do primeiro Nefe lá. Né? Ele fala assim, quem me dera eu tivesse vivido lá na época de Nefe, que sofreu muito, né? A gente sabe da história, se dividiram, os irmãos queriam matar Nefe, mas ainda assim, esse Nefe preferia ter vivido naquela época do que na época que ele está vivendo agora. Então ele diz assim que lá o povo dava mais ouvidos às palavras do Senhor. Ele fala assim, se eu pudesse ter vivido naqueles dias, minha alma teria regozijado com a retidão dos meus irmãos. Mas, ó, tá vendo? Ele reclama aqui, ó. Mas me toca viver nesses dias e sentir a alma cheia de amargura por causa dessa iniquidade de meus irmãos. Esse lamento dele aconteceu enquanto ele estava numa torre que tinha no jardim da casa dele. Então, era uma torre, aqui diz que ficava muito perto da entrada da casa e muito perto da estrada principal que ia para o mercado. Então, quando alguns homens passando para o mercado ouvem Nefe orando né, amargurado, eles correm, chamam as pessoas e quando Nefe olha, tem uma multidão reunida na frente da casa dele. E ele fala assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram aqui para me ouvir falar da iniquidade de vocês? Então aqui a gente vê aquela lamentação muito parecida com a de Mormon lá no fim. Que ele fala assim, olha, eu subi aqui para abrir minha alma, para elevar minha alma a Deus por causa da profunda tristeza que eu estou sentindo por causa da iniquidade de vocês. Aí ele diz assim que como pudestes ser seduzido por aquele que procura mergulhar-vos a alma em miséria sem fim e angústia interminável? Por que haveis endurecido o coração? Sim, por que não quereis dar ouvido à voz do bom pastor? Sim, haveis provocado sua cólera contra vós. Ouvinte, como pudeste vos esquecer de vosso Deus no próprio dia que vos libertou? Aí ele diz que os lamanitas, agora meus irmãos, no 23, quisera que compreendesses que será melhor para os lamanitas do que para vocês, a não ser que vocês se arrependam. Então ele diz assim, ele fala para eles, vocês vão ser destruídos. O Senhor vai destruir, não vai ter jeito de vocês se saírem dessa situação, a não ser que se arrependam. O 25. Ai de vós por causa de vossa grande abominação, que se introduziu em vosso meio, e vos haveis unido a ela, assim, a esse bando secreto que foi organizado por Gadianton. Sim, ai de vós por causa do orgulho que permitistes entrar em vosso coração, que vos engrandeceu além do que é devido por causa de vossas enormes riquezas. Aí ele fala no 28, e a não ser que vos arrependais, perecereis. Sim, até vossas terras vão ser tomadas e sereis varridos da face da terra. Sei que ele começa a falar, no meio dessa multidão, tem juízes que faziam parte do bando de Gadianton e querem pegar Nefe. Imagina como é que vocês deixam ele ficar falando essas coisas da gente, tudo. Começaram a ficar bravos e tentar arrebanhar seguidores ali para poder prender Nefe. E um deles que está ouvindo fala assim, não, vamos deixar esse homem em paz porque ele é um bom homem. As coisas que ele declara certamente acontecerão se nós não nos arrependermos. Aí o 9. Sim, e eis que se ele não fosse um profeta, não poderia haver testificado a respeito dessas coisas. Então, quando Nefe percebe que tem esse grupo que
tá dizendo, não, deixa ele falar, ele sabe das coisas porque ele é um profeta. Então, essas profecias que ele está fazendo, elas vão acontecer e tal. Então, ele continua falando. E é interessante o jeito que ele fala. Ele fala assim, olha, vocês sabem a história de Moisés. Né? Moisés, que o Senhor abriu o mar vermelho, o povo saiu. Então, o Senhor deu poder para Moisés para fazer essas coisas. Por que o Senhor pode dar poder para Moisés para fazer isso? Não pode dar poder para mim, né? Para saber dessas coisas que vão acontecer. Então, ele começa, então, a numerar vários profetas para quem o Senhor deu poder para realizar as coisas que precisavam ser feitas. Então ele falou, tá vendo? Eu sou um profeta, eu tenho o mesmo poder que eles tiveram. Então ele fala de Abraão, ele fala de Zenos, de Zenoque, que né, nós já aprendemos um pouquinho sobre eles. Fala sobre Isaías, Jeremias, Elias, e sobre a destruição de Jerusalém. Então, todos eles profetizaram sobre a destruição de Jerusalém, que Jerusalém seria destruída por causa da iniquidade. E ele fala, vocês não lembram do nosso pai Elei, que saiu de Jerusalém por causa da destruição de Jerusalém, que foi destruída. Então, todos esses aqui prestam testemunho dessas coisas, né? E todos eles tentavam levar as pessoas de volta ao Senhor. E aguardavam ansiosos o nascimento do Salvador, a vinda do Senhor. Aí ele fala lá no 24, e agora, vendo que sabeis essas coisas, e que não as podeis negar, sem que mintais, haveis, portanto, pecado nisto, porque rejeitaste todas essas coisas, apesar das muitas evidências que recebestes. Sim, vós haveis recebido todas as coisas, tanto as coisas do céu como as coisas que estão na terra, como testemunhos que são verdadeiras, mas vocês rejeitaram tudo isso. Vocês rebelaram contra o Salvador. E o 26, e estáis agora amadurecendo em virtude de vossos assassinatos e vossa fornicação e iniquidade para destruição eterna. Aí ele fala assim, e não é, e vocês, já, essa destruição que eu estou falando, já está às portas. Então ele faz uma profecia, ele fala o seguinte, vão lá na cadeira de juiz, e vocês vão ver que o juiz foi assassinado. Quem mandou assassinar o juiz foi o irmão dele, que é parte do bando de vocês, esse bando de gadiantos, esse bando de ladrões, né? Os dois são. Então, por causa do poder, da ânsia do poder, o irmão mandou matar o juiz supremo. Então, o que acontece? Eles olham e falam assim, então, vamos lá. Né? Então, o grupo vai até lá para poder ver se aquilo que Nefe tinha falado era verdade. Então, quando eles chegam lá na cadeira do juiz, eles veem que realmente o juiz supremo tinha sido assassinado. E eles ficam tão impressionados com aquilo. Como é que Nefe sabia disso? Ele só pode ser um profeta, que eles caem por terra, né, por causa do medo que se apoderou deles. Aí diz que o povo se reuniu para ver, viram aqueles homens ali caídos e mandaram prender. Como eles não sabiam, essa multidão não sabia o que estava acontecendo lá na casa de Nefe. Que Nefe havia dito que isso tinha acontecido. Então eles agarraram esses homens, colocaram na prisão, os assassinos foram presos. E no dia seguinte, o povo se reuniu para poder chorar a morte do juiz supremo, fazer o funeral, e aqueles juízes que estavam lá no Jardim de Nefe, estavam todos ali no funeral. E começaram a interrogar o povo, perguntando, onde estão os cinco homens que nós enviamos para verificar se o juiz supremo estava morto? E eles responderam, esses 5 homens que vocês mandaram, a gente não sabe. Nós temos 5 homens presos, que foram os que mataram o juiz supremo. Então, quando esses homens vêm, né, são apresentados para eles veem que eram aqueles 5 que estavam lá na terra de Nefe. E eles contam, olha, nós corremos, chegamos no lugar, na cadeira, e quando vimos que Nefe tinha acontecido exatamente como Nefe tinha dito, nós ficamos tão assombrados que nós acabamos perdendo as forças, caindo por terra.
Aí ele falou assim, agora, quanto ao assassino desses homens, nós não sabemos quem foi. Só sabemos apenas isto, que fomos correndo segundo o vosso desejo, e eis que ele estava morto, de acordo com as palavras de Nefe. Então, eles falam assim, só pode ser Nefe. O único jeito de Nefe saber que ele estava morto é Nefe conhecendo o assassino e feito alguma coisa, né? Um acordo lá, combinou com o assassino. Então, Nefe é que está por trás do assassinato. Gente do céu. Aí, Nefe é levado, né, é preso e levado à presença desses juízes, né? E os juízes querendo que ele caísse em contradição para poder condená-lo à morte, né? Porque ele tinha acabado de dizer no dia seguinte que eles seriam destruídos por causa da iniquidade deles. Aí Nefe vai dar agora, né? Impressionante, né? Como o Senhor realmente inspira e fala com os profetas. Nefe vai dar um passo a passo, assim, um script do que eles têm que fazer. Com o que perguntar, o que o irmão do juiz supremo vai responder, e acontece exatamente como ele faz. Então ele fala, vai lá na casa dele, pergunta para ele sobre o irmão. Ele vai ficar nervoso, mas vai dizer que é porque, né, o irmão morreu, aí que ele não sabe de nada. Aí ele fala assim, então vocês vão ver que tem sangue na barra do manto dele. Pergunta de onde é aquele sangue, que aquele sangue é do irmão dele. Ele vai ficar nervoso e vai confessar que foi ele que matou e que Nefe não tem nada a ver com isso. Ele nem não sabia como Nefe não participou de nada disso. E acontece exatamente como Nefe fala que vai acontecer. E agora acontece um negócio interessante. Uma vez nós tivemos uma discussão aqui em casa sobre esse ponto aqui que a gente vai ler agora. Aí diz assim que houve alguns nefitas que acreditaram nas palavras de Nefe. E também houve alguns que acreditaram por causa do testemunho daqueles 5 que foram lá. Porque se haviam convertido enquanto estavam na prisão. E então, alguns dentre o povo disseram que Nefe era profeta. E outros disseram, não, ele não é profeta, ele é um Deus. E, pois, se não fosse um Deus, não poderia saber todas essas coisas. E começaram a discutir, não, ele é um profeta, não, ele é um Deus, não, ele é um Deus, ele é profeta. E Nefe ali. Aí a discussão em casa foi sobre isso. O que a gente faz? Eu tô do grupo que eu acho que ele é um profeta. Tô na frente de um profeta. Eu vou ficar ouvindo o que o profeta tem para falar. Você é do grupo que acha que ele é um Deus. Pô, tô ali na frente de um Deus. Eu vou prestar atenção no que ele vai falar. Mas não, começaram a discutir. Eu tô certo que ele é um profeta? Não, não é profeta ele. Aí, olha no 10. E aconteceu que surgiu entre o povo uma divisão, de modo que se apartaram um para um lado, outro para o outro, seguiram seus caminhos, deixaram Nefe sozinho. Que coisa, né? Eu fico pensando, gente, você tá lá e você olha para a pessoa e fala assim, não, ele só pode ser um profeta. E deixa ele falando sozinho, né? O outro, não, só Deus saberia isso. Mas senta e ouve, né? Não, deixaram ele sozinho, cada um foi pro lado discutindo, se tá errado, tá certo, errado, e vão embora. Aí o nosso paralelo foi a conferência geral, era perto de uma conferência geral, e a gente falava assim, que coisa, né? Agora com a tecnologia a gente pode ouvir o profeta em tempo real. Então, enquanto ele fala, a gente está ouvindo o que ele fala. E ainda tem pessoas que acham que, não, depois eu leio na Liarona, ou não, vai estar gravado mesmo, depois eu assisto. E ele tá ali falando para você naquela hora, né? Então, esse era o assunto esse era o ponto que nós chegamos com esse versículo, né? Que muitas vezes a gente acaba sendo assim, o profeta está ali, eu sei que ele é um profeta, mas eu vou embora fazer outras coisas, depois eu ouço o que ele tem para dizer. E não, o profeta está falando, está ali na sua frente, a gente tem que aproveitar cada minuto dos ensinamentos dele para nós, né? Bom, o que aconteceu? Nefe foi para casa, refletindo sobre as coisas que o Senhor lhe revelara. E aí, aqui fala assim, eu imagino, porque ele devia estar assim, desanimadíssimo com aquele povo. Aí ele fala assim, lá no 3,
lá no 10:3. E aconteceu que enquanto assim meditava, estando extremamente desanimado em virtude das iniquidades do povo nefita, suas secretas obras de trevas, seus assassinatos, suas pilhagens, toda sorte de maldades, aconteceu que enquanto assim meditava em seu coração, ouviu uma voz dizendo: "Ah, isso aqui é tão lindo." O Senhor vai falar para ele assim: "Bem-aventurado és tu, Nefe." Então tá aqui, né? A gente aprende quando a gente começa a estudar sobre a igreja, né? A gente aprende que o Senhor nos conhece pelo nome, né? Quando na primeira visão que o Senhor chega e fala, chama Joseph pelo nome, né? Joseph, este é meu filho amado. Então, o Senhor nos conhece pelo nome. E aqui mostra que é assim mesmo. Então, ele chama o nome dele, ele fala, Nefe, você é bem-aventurado pelas coisas que você tem feito, porque eu te observei. O Senhor está falando assim, eu estou olhando você, eu estou vendo o que você está fazendo. E foste infatigável em pregar a este povo as palavras que te dei. Aí ele diz, você não teve medo nem pela sua própria vida. Olha no 5, que lindo. E agora, por teres feito isso com tanta perseverança, eis que te abençoarei para sempre. E te farei poderoso em palavras e ações, em fé e em obras. Sim, para que todas as coisas se realizem segundo tua palavra, pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. Que profeta, né? Que profeta. É o Senhor chegar, né? Olha, chegar para nós e falar assim, Márcia, eu estou te observando, eu estou te olhando, eu estou vendo as coisas que você está fazendo. Pode pedir o que você quiser, eu vou te abençoar. Porque eu sei que você não vai pedir nada que não seja de acordo com a minha vontade. Mas né? É Nefe, perfeito. E aí Nefe fala, você é Nefe e eu sou Deus. E eu declaro na presença dos meus anjos que terás poder sobre este povo e ferirás a terra com fome, com pestilência e destruição, segundo a iniquidade deste povo. Eis que te dou poder para tudo quanto ligares na terra seja ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra seja desligado no céu. E assim terás poder entre este povo. E assim se disseres este templo, se fenda ao meio. Sei que essa parte é muito linda, né? Você vê um profeta sofrendo muito com a iniquidade do povo. E o Senhor fala para ele, Nefe, você é Nefe, eu sou Deus. E eu sei do que você está fazendo, eu estou vendo, eu estou te olhando. E eu sei que você vai fazer tudo que você pedir ou falar, vai ser justo. Então, eu te dou poder para selar. Então, Nefe recebe o poder selador. Tem o poder selador, sim, muito mais. Poder selador, sim, de selar o céu, de selar, de parar a chuva, como foi com Elias. Então, Elias tinha tido esse mesmo poder, o poder selador, né? Foi dado para Elias, tanto que ele fala que por 3 anos ele sela o céu e não chove, não cai nem orvalho. E Nefe vai ter esse mesmo poder selador de Elias aqui, né? Aí ele fala assim, e aconteceu no 12, que quando o Senhor disse essas palavras a Nefe, ele se deteve e não seguiu para casa, e voltou para as multidões que estavam espalhadas pela face da terra, e começou a proclamar as palavras do Senhor. Então, isso aqui é outra coisa que pessoa, obediência, assim, perfeito, né? Perfeito. Bom, o Senhor fala para ele não vai nem para casa. E dali mesmo ele segue, vou avisar o povo que eles têm que se arrepender. Se eles não se arrependerem, vai vir um castigo terrível sobre eles. E ele fala, aí tentam prendê-lo, mas aqui no 16 fala que o poder de Deus estava com ele. Não puderam agarrá-lo a fim de pô-lo na prisão, porque ele foi arrebatado pelo Espírito e levado do meio deles. O que aconteceu com Nefe? Já começou lá na prisão, com a prisão, a terra e fogo. Não, demais. Aí ele fala lá no 11 agora, que começaram então, começou a ter discórdia entre o povo, e começou a ter guerra entre o povo, e esse bando secreto de ladrões, nossa, tocando
tocando assim, terror no povo nefita, e essa guerra prolongou-se por todo aquele ano e continuou durante o 73º ano. E nesse ano, então, Nefe clamou ao Senhor, falando: Senhor, não deixa que eles morram pela espada. Antes, deixa que haja fome na terra, para neles despertar a lembrança do Senhor, seu Deus, e talvez se arrependam e voltem para ti. E assim foi feito, segundo as palavras de Nefe. E parou de chover. Então aqui foram anos foram 3 anos de fome entre o povo de Nefe. Então, uma guerra do 72 ao ano ao 72º ao 73º, 3 anos de fome, e eles então começam a ver que realmente as profecias de Nefe, alguns anos antes, né, porque isso aqui não passou muito tempo, elas realmente estavam se cumprindo. Se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos, assim como Nefe tinha dito. Então, o que eles fazem? Eles pedem para que os juízes vão lá interceder, né, vão lá conversar com Nefe, pedir para que Nefe ore e acabe essa fome, né, na terra. E Nefe, então, né, fica tocado pelo coração. Era o povo que ele amava, era o povo dele. Então, ele ora para o Senhor e pede para que o Senhor mande chuva, né, e a fome passe. E acontece como ele pede. Então, começa a chover. E aí, eles começam a se arrepender, acabam com os ladrões de Gadianton. Aqui fala que eles escondem os planos secretos, né, na terra, e começa então de novo aquele ciclo. Aí lá no 11:20 fala que eles começam a prosperar, são abençoados, aí vai de novo outro ano e a coisa vai começando a ficar boa. Então, prosperidade, bênção. Lá no 78º ano, lá no 21, fala que também tiveram paz no 78º, com exceção de algumas disputas relativas a pontos de doutrina, né? E no 79º começam a surgir contendas. Nefe e Leí esclarecem os problemas de contendas, mas um grupo de dissidentes sai dos nefitas e se une aos lamanitas e começa então a incitar o povo à guerra, e começa tudo de novo. Lá no 24:25 fala assim que e também um certo número de legítimos descendentes de lamanitas, incitados à ira por esse grupo de dissidentes, principiaram uma guerra contra seus irmãos e cometiam assassinatos e pilhagens, e fugiam depois para as montanhas, para o deserto, lugares secretos, ocultando-se a fim de não serem descobertos, crescendo diariamente em número, pois havia dissidentes que a eles se uniam. E assim, com o tempo, sim, no espaço de poucos anos, transformaram-se em um bando considerável de ladrões, e eles encontraram todos os planos secretos de Gadianton e assim se tornaram ladrões de Gadianton. Tudo de novo, tudo de novo. É interessante quando a gente lê a história do povo de Amon, né, os antinefleitas, que eles enterram as armas tão fundo para eles não poderem pegar mais. Agora esses aqui não, eles enterraram os planos secretos, mas não tão fundo, né? Porque conseguiram achar e trouxeram tudo de volta. E ali começa então a guerra agora, não entre nefitas e lamanitas, mas agora uma guerra contra esses ladrões. Ora, eis que esses ladrões causaram grandes estragos, sim, grande destruição entre o povo de Nefe, como também entre os lamanitas. E aqui é ladeira abaixo, o povo de Nefe.
fala lá no 82º ano, o povo principiou novamente a se esquecer do Senhor, seu Deus. E no 83º ano começaram a ficar extremamente iníquos. E no 84º ano não melhoraram no seu proceder. No 85º se tornaram mais e mais orgulhosos e iníquos, e assim estavam novamente amadurecendo para a destruição. E agora a gente vê o lamento de Mormon aqui, quando ele escreve. Sim, e vemos que é justamente quando ele faz prosperar seu povo, sim, aumentando seus campos, seu gado, seus rebanhos, seu ouro e prata e toda sorte de coisas preciosas de todo tipo e de todo estilo, preservando-lhes a vida, livrando-os das mãos de seus inimigos, abrandando o coração dos inimigos para que não lhes façam guerra, sim, em resumo, fazendo tudo para o bem e felicidade de seu povo, sim, então é quando endurecem o coração. Esquecem-se do Senhor, seu Deus, e pisando no Santíssimo, sim, e isto em virtude de seu conforto e de sua enorme prosperidade. E assim vemos que o Senhor não castiga seu povo com numerosas aflições, sim, se não o fere com morte e com terror e com fome e com toda sorte de pestilência, dele não se lembram. Então, era o jeito amoroso, de um pai amoroso de trazer seus filhos de volta. E o 4, Mormon fala, ó, quão insensatos e quão presunçosos e quão malignos e diabólicos e quão rápidos em cometer iniquidades e quão lentos em praticar o bem são os filhos dos homens. Sim, quão apressados são em dar ouvidos às palavras do maligno e em colocar o coração nas coisas vãs do mundo. E para terminar aqui, só para terminar com uma coisa boa, né? Não com tanta tragédia, ele fala assim, 23, no 12, 23. Portanto, benditos são os que se arrependem e dão ouvidos a vosso Senhor, seu Deus, pois eles serão salvos. E permita Deus, em sua grande plenitude, que os homens sejam levados ao arrependimento e às boas obras, para que lhes seja restituída graça por graça, segundo suas obras. E eu quisera que todos os homens fossem salvos. Lemos, porém, que no grande último dia haverá alguns que serão afastados, sim, que serão afastados da presença do Senhor. Aí ele fala assim, os que praticam o bem terão a vida eterna, os que praticam o mal terão condenação eterna. E esse é o bloco dessa semana, né? Quão lentos somos em nos lembrar do Senhor. Tem um programa na igreja chamado PRD, é um programa de recuperação de dependência, que inclusive é para qualquer deputado. Agora tem online, para qualquer dependência, né, inclusive dependência de celular, redes sociais, tudo. Mas num dos passos fala isso, que a gente tem que fazer uma avaliação diária da nossa vida. Como é que eu estou hoje? E se esse povo, né, tivesse feito isso, né, uma avaliação diária do comportamento deles, não teriam chegado nesse ponto. Então, muitas vezes, porque a gente vai deixando o dia do arrependimento para amanhã, né, vão deixando para depois, a coisa vai aumentando e fica muito mais difícil. Então, esse curso ensina bem isso, que as coisas precisam ser feitas assim de dia a dia, né? Quando eu vou orar à noite, antes de dormir, fazer uma avaliação de como foi meu dia, como é que amanhã eu posso ser melhor do que eu fui hoje, o que eu posso fazer amanhã para melhorar o dia de hoje, né? E não deixar para, não, depois eu vejo, que a coisa pode ir aumentando. E como o Pai Celestial é um Pai amoroso e quer que a gente volte para Ele, às vezes Ele tem que dar um puxão de orelha para a gente se lembrar que nós estamos indo para um caminho que não vai ser bom. E esse é o livro de Elamã, né? Então mostra bem isso. Esse povo que a gente aprende a amar, esquecendo e se afastando do Senhor, né? Sendo lentos em se lembrar do Senhor, só se lembra do Senhor quando a coisa aperta. E assim como ele foi escrito para os nossos dias, a gente tem que ficar atento, porque foi para nos alertar, cuidado, para a gente não deixar a coisa se avolumar a ponto de ser mais difícil de voltar, né?
Então, cada dia, olha cada dia, avalia cada dia onde eu tô. Semana que vem a gente vai estudar, então, agora Samuel, que é um profeta lamanita, já que os nefitas caíram tanto em iniquidade, que vem um profeta lamanita para poder chamar esse povo. E esse profeta vai fazer a profecia, né, vai dizer para eles sobre o nascimento do Salvador que está às portas. A esse ponto do livro de Mórmon, o Salvador está quase nascendo lá em Jerusalém, lá em Belém. E a gente vai estudar na próxima semana. É isso, queridos. Boa semana para vocês. Que o Senhor nos ajude, nos conserve com saúde. E nos vemos daqui a pouco, tá? Um abraço. Tchau, tchau.